Então, agora eu vou apresentar para vocês, né, a Eliane Uttercher, que é a nossa convidada de hoje, né, que é uma das fundadoras também da BPA, tá? Então, a Eliane, ela é psicóloga e aconselhadora biográfica, e ela realiza atendimento de adultos, é membro fundador e integrante do Conselho Consultivo da BPA, né? E coordenadora e docente do curso de Psicologia Clínica e Antroposofia no Instituto SEDES Sapiente. Além de sócia fundadora da Casa 44, consultório de medicina e terapias antroposóficas. Tá? Então, com a palavra agora, a Eliane, por favor, né? Então, muito obrigada pela presença de vocês todos e pela presença dessa equipe que vai me apoiar aqui a organizar o tema. Sem vocês eu seria incapaz de fazer isso. Eu conto com vocês, inclusive para me dar uma norteada no tema, né? Assim, nos espaços. A gente fez um roteirinho, mais ou menos, porque se deixar eu vou falar desse tema e nós temos um tempo limitado. Então, eu quero fazer uma introdução, pensei numa introdução que, como tem pessoas que eu não conheço e pessoas que talvez não têm familiaridade com esse tema, e ao mesmo tempo pessoas que conhecem esse tema de longa data, eu pensei em fazer uma introdução um pouco mais viva, eu tenho essa esperança de ser um encontro vivo. E é uma introdução que eu vou trazer algumas passagens da minha biografia que tem a ver com o tema. E talvez isso aí dentro de vocês, né, remeta a vocês, se identifiquem com histórias da vida de vocês que talvez também trouxe esse interesse para esse tema, né, que é muito específico, né, caminho interior é uma coisa, e meditação, eu desmembrei, mas tudo é caminho interior, é uma coisa que está no fundamento da antroposofia, né? Mas então, pensei nisso. Então, eu pensei nisso e uma coisa que me inspirou a fazer isso também na autobiografia do Steiner, para quem não leu, eu recomendo, tem coisas muito interessantes. Mas quando a gente vai ler na autobiografia dele, a gente percebe que os encontros que ele viveu, todos os fatos que foram acontecendo lá atrás na vida dele, de infância e juventude, a gente vê no futuro como se tornaram as iniciativas todas que vieram para o mundo, né? Então, do encontro com o professor, com o sacerdote, das vivências dele que ele não sabia bem nomear, disso tudo depois nasceu a antroposofia com todos os impulsos, né? A pedagogia Waldorf, a medicina antroposófica, a agricultura biodinâmica e a questão social. Então, é muito legal isso. E também uma coisa que ele carrega, que eu acho que todos nós carregamos quando somos crianças, a gente tem perguntas para as quais a gente não tem resposta, né? Sendo crianças e jovens, as coisas do mundo que a gente entra em contato, né, criam muitas perguntas, e ele fala que vivia com isso, né? Passou anos vivendo com perguntas que ele sabia que não tinha resposta para elas, e eu sinto que essas perguntas que todos nós vivemos e não temos respostas, se a gente cultiva essas perguntas como mantras, né, a gente carrega elas ao longo da vida, a gente sabe que essa coisa viva, que é a pergunta viva, vai ser respondida lá na frente, né? E eu acho que a antroposofia ela vai dar muitas respostas para isso que a gente tem na infância. Então, meninas, só lembrando que eu não posso passar de 15 minutos de falar dessas coisas, né? Então, assim, na minha primeira infância, eu lembro claramente de três vivências que me traziam uma coisa que era a ausência da gravidade. E a ausência da gravidade era muito familiar, era mais familiar do que a vivência cotidiana da matéria, né? Onde a gente come, dorme, vai para a cama, brinca. Então, a vivência da ausência de gravidade. E isso
3 situações me trouxeram isso. Talvez vocês de crianças lembrem de ter feito isso também. E tinha uma brincadeira que a gente subia na porta pelos pés e ficava suspensa, né? Assim, pelo, como chama isso da porta, né? Pelo buraco da porta, pelo batente da porta, e fica suspensa lá em cima. Eu ficava muito tempo suspensa e para mim aquilo era uma situação natural de vida. Estar lá em cima pendurada parecia que era o meu natural. Isso era muito frequente. Uma outra coisa muito frequente de ausência de gravidade ser natural, ser como se aquilo fosse o meu estado natural, era, eu nasci numa cidade de mar e eu aprendi a boiar. Boiando no mar, também eu tinha essa sensação de ausência de gravidade e eu podia passar muito tempo ali sentindo que essa era a minha casa, né? O meu lar era esse, né? Não sentindo o peso do corpo. E uma última coisa, pode parecer um pouquinho estranho, não sei se vocês têm essa lembrança, né? Eu me lembro de voar. Quando eu era bem pequena, né? Eu tenho nítida lembrança de voar por dentro da minha casa, e isso só parou num momento que eu não me lembro que idade tinha, que eu subi bem alto na escada da casa, que tinha 2 andares, e do alto da escada eu dava impulso e não voava mais, né? Não sei o que eu fiz, eu tentei algumas vezes e isso não acontecia mais. Então, isso de vivência de não gravidade ficou muito marcado em mim, né? Depois, mais para frente, essa experiência entre 7 e 14 anos, tiveram algumas coisas que, para mim, fantasia e realidade era a mesma coisa. Então, nós tínhamos na minha casa livros, né? Muitos livros dos irmãos Grimm e livros do Andersen. Então, quando eu li essas histórias, elas não me eram contadas, eu li essas histórias, né? Quando eu li essas histórias, então, isso e comer, ir para a cama, brincar, era tudo na mesma medida, tudo era igual, era tudo realidade, né? Tudo era do mesmo jeito. Eu tinha isso muito claro e tinha uma coisa que era o nascimento da devoção. Esse nascimento desse sentimento foi muito forte em mim através de 2 pessoas muito queridas. Uma foi a minha professora do 1º ano, que ela era, graças a Deus, ela era uma pessoa boa de se admirar. Ela era uma pessoa, porque depois eu acho que virou modelo para mim, né, de imaginar um adulto assim. Ela era muito amorosa, ela era inclusiva, ela dava a sensação, talvez para mim e para outros, de que a gente era muito especial. Então, esse sentimento de devoção cresceu em mim através dela, de saber o que era isso, e através da minha avó. Minha avó era uma pessoa, elas eram 18 irmãos, e a minha avó, apesar de não ser a pessoa mais velha, os irmãos todos recorriam a ela por qualquer motivo. E eu via a casa dela sempre cheia daqueles irmãos querendo saber a opinião dela. O que eu percebi naquela época é que ela tinha alguma coisa muito especial, né? Que depois eu fui entender que era a força da fé. Ela conseguia fazer tudo através da fé. Ela era muito católica e a fé era como que fosse um instrumento de realização, né, de coisas na vida. E ela fazia acontecer. Para mim aquilo era meio mágico, mas era isso que acontecia, né? E tinha outra coisa também que vinha através dessa vida católica dela, que às vezes a gente não morava na mesma cidade, ela era no interior. No interior havia muito o costume de ter, como chama, procissão, principalmente na Semana Santa. As procissões, aquelas pessoas todas andando dentro da cidade, aquela multidão, isso tudo tinha um impacto muito grande em mim, né? Parecia uma coisa meio um som que ficou em mim muito tempo e me carregava aquilo, né? Eu sentia que existia alguma coisa ali que eu muito pequena não sabia o que era, mas que me carregava. Isso era uma coisa muito boa. Outra coisa também dentro da religião dela, né? É que na minha época, quando eu era bem pequena, as missas eram em latim, talvez alguém aqui tenha essa mesma experiência, né? Das missas levavam 2 horas em latim. E aí, eu não lembro disso, mas ela me conta que às vezes eu mordia ela, porque devia perder a paciência, né, de ficar ali. Mas tinha um momento muito específico nessas missas em latim, que era, agora eu não sei como é que está, mas na época tinha um momento que de uma caixinha do centro do altar
o padre ia lá, as pessoas tinham que abaixar a cabeça, e eu não abaixava porque eu queria ver o que acontecia, e ele vinha, né, que hoje que era o Espírito Santo, né? Aquilo lá, eu imaginava que saíam raios de luz daquilo, né? A minha vivência infantil é que aquilo também me impregnou com muita força, né? Ainda que eu não aguentava muito tempo daquela falação que eu não entendia. Então, isso foram coisas muito fortes que me aconteceram por esse período onde a gente está meio que sentindo com muita força as coisas que acontecem dentro do peito, né? Aí, mais para frente, eu comecei a ter algumas respostas para essas perguntas que eu tinha da vida através de leituras. Então, entre meus 7 e 14 anos, entre os 14 e 21, mais para frente, tinham basicamente 3 autores que eu li e relia muito, né? E através deles, o entendimento de como é que as pessoas funcionavam, né, entrou em mim. Então, também era uma coisa, na época, comum, você ter a coleção de um autor, acho que ele é escocês, se chamava Cronin. E ali, ele era um escritor muito bom, e ele tinha a capacidade de trazer aquelas personalidades que você entendia o mundo interno delas, né? Você conseguia entender por que elas sentiam raiva, por que elas sentiam amor, as relações. Então, vinha isso, eu tive muito através dele, era muito enriquecedor e me dava um certo entendimento de como que vivia dentro das pessoas. Uma outra coisa muito polar a isso, mas que foi muito benéfica para mim, eu li muitas vezes, eram as aventuras de Sherlock Holmes. As aventuras de Sherlock Holmes, ele tinha uma metodologia, né? Eu não sei se alguém aqui teve essa oportunidade de ler as aventuras dele, mas ele era um cara com muitas habilidades, muitas, em vários campos, na química, na física, na biologia, na psicologia, ele entendia o que vivia nas pessoas e a motivação delas. Ele tinha uma metodologia, e aquilo para mim era fantástico. Alguém que tinha uma metodologia para entender como que as pessoas funcionavam e prever o comportamento delas, né? Então, isso era muito... E tinha outro também, que talvez vocês lembrem dele, eu não sei mais, faz muito tempo que eu não ouço mais falar, ele chama Lobisang Rampa, né? Alguém aqui talvez lembre do Lobisang Rampa. O Lobisang Rampa, ele se dizia um monge tibetano, ele não era, ele era um inglês, mas ele se dizia um monge tibetano, e a literatura dele, que eram vários, né, trazia esse elemento de viagens astrais, poder da mente, tradição tibetana, e aquilo tudo era muito fascinante para mim. E como eu era a pessoa, eu é que escolhi os livros que estavam dispostos ali, não eram meus pais, então eu meio que eu tracei, isso me alimentava. Isso desembocou numa situação, aos 16 anos, eu tinha 16 anos exatamente, que eu conheci uma pessoa que me apresentou uma coisa que, hoje, se vocês entrarem no Google, está lá escrito, Ordem Filosófica Mística, né, que tem a missão da sabedoria do ser humano, da liberdade, que era a Ordem Rosa Cruz. Então, eu tinha 16 anos, eu era muito jovem, né? Eu não podia entrar sem autorização dos meus pais, pois aquilo era tão forte para mim que eles tiveram que assinar essa autorização, e durante os 2, 3 anos, aquilo fez parte muito da minha vida, né? Porque ali também vinham algumas respostas daquilo que eu sentia que era visível e o não visível da natureza humana, né? E para mim, claro, né? Hoje, naquela época, eu penso que maravilha, né? De ver aquilo e me dedicar àquilo. Com 16. Hoje eu penso, meu Deus do céu, né? Com 16 anos, entrar numa teoria e numa prática, porque existiam muitas práticas, né? De desenvolvimento de forças que normalmente a gente não usa na vida comum, né? Então, e também eu parei porque, primeiro, graças a Deus, a vida lá fora me chamava, né? Com 16, 17, 18 anos, tinha outras coisas interessantes no mundo para eu viver. E, por outra, dentro de mim, tinha também, mais do que saciar as perguntas que eu tinha um certo medo e uma consciência meio vaga de que eu não tinha maturidade para aquilo.
eu não tinha, era muito desenvolvimento de habilidades para as quais eu não podia comportar, né? Algo em mim dizia que não podia comportar. Então, agora eu vou dar um salto, com 18 anos, bom, com essa trajetória, né, em relação a esse tema, entrar ou escolher a faculdade de psicologia foi um desembocamento natural, né? Ali, a faculdade de psicologia, ela deu esse verniz científico, né, que foi muito bom e necessário, eu acho, para a profissão que eu escolhi, e que a maioria de vocês escolheu, mas, assim, as respostas, é claro que foram até um certo nível, né? E aí, aqui eu vou dar um grande salto, só foi aos 28 anos, a minha filha nasceu, e quando ela nasceu, o que nasceu também, ela nasceu dentro da Tobias, então eu entrei em contato do que era antroposofia, vi o nascimento dela, e aí, ali nasceu, há mais de 30 anos, alguma coisa que vem se desenvolvendo desde então. Ali foi um marco na minha vida, e ali eu vi, puxa vida, algumas coisas que eram perguntas, vieram sendo mais ou menos respondidas, começaram a ser respondidas com muito mais propriedade dentro da antroposofia. Né? Dentro da antroposofia. Essa é a boa notícia. A má notícia é que, além de perguntas respondidas, foram se fazendo outras perguntas que eu não tenho resposta até hoje, mas eu acho que é esse o processo mesmo, né? É um processo de descobertas. Então, de uma forma bem rápida, isto são coisas que eu acho que tem enorme valor, né? Porque a gente consegue dar nome, forma, né? E consegue entender o que é isso de ser, de a realidade estar além, né? Da gente sentir que tem mais coisa do que a gente vê com os nossos sentidos. Então, isso posto, não dá para perguntar nada agora, porque não está na hora das perguntas, então eu vou deixar vocês, se quiserem perguntar as coisas lá na frente. Então, isso posto, eu queria agora, talvez, passar para as imagens dos conceitos. Podemos? Não passei, não me excedi muito. Me excedi dos 15 minutos que eu falei para vocês me segurarem. Então, acho que é bom mostrar para as pessoas agora. Na verdade, eu coloquei em PowerPoint alguns conceitos que vão ficar no site depois, mas eu acho interessante vocês verem do que nós estamos falando, né? E para onde que a gente vai. Que forma que é essa? Tá bom. Todo mundo está vendo isso? É visível para todo mundo? Tá. Então, como eu falei para vocês, eu subdividi o tema, tudo é caminho interior, mas eu subdividi para ficar de uma forma mais didática e compreensível, né, para todo mundo. Então, o que tem a ver aqui? Caminho interior tem a ver com autoconhecimento, com autodesenvolvimento, com autonomia e independência, com exercício do livre-arbítrio e da vontade própria, com desenvolvimento da moralidade. Pode passar. Com o fato do suprassensível ser através do mundo sensível, né? Então, de você fazer, de ter contato, de encontrar, de trazer, de viver, de descobrir o mundo suprassensível através dos sentidos. Ele passa pelo mundo dos sentidos, ele passa ao largo, a gente passa pela vivência do mundo sensível. Tem a ver com preparo e propósito, né? Preparo e propósito são duas coisas muito específicas dentro desse caminho, né? O preparo, como é que a gente se prepara para esse caminho interior, e o propósito, para que a gente faz esse caminho e para que a gente medita, né? Tem coisas muito específicas desse caminho antroposófico. Também tem a ver com estudos sobre a ciência espiritual de uma forma geral, tem a ver com a retrospectiva, que é um exercício
eu não vou entrar em detalhes aqui, mas ela é uma prática de se colocar perante si mesmo, né? E fazer uma observação da própria vida, da própria alma, né? Dos seus pensamentos, dos sentimentos, dos seus anseios. Tem a ver com os exercícios colaterais, que também são práticas muito particulares e muito centrais nesse caminho. Tem a ver com construir calma interior, tem a ver com construir estados de contemplação, de buscar silêncio e solitude. E o próximo. E aqui as formas de meditação, né? Que podem ser, a meditação, eu estou dizendo o ato meditativo em si. As formas de meditação, elas podem ser através de um objeto, de uma imagem, de palavras, de sentenças. Aqui eu coloquei os conteúdos meditativos que são mais específicos, né? Que são os 4 damas de mistério, o calendário da alma, a pedra fundamental, e os 19 mantras da escola superior, e as etapas do ato meditativo em si, né? Como você entra e como você sai do ato meditativo, né? Então, você entra criando estado, né, de humildade e de referência, para criar com a sua escolha um projeto focalizada, que se alterna com uma atenção aberta, e aí você sai do ato meditativo, integrando esses conteúdos e criando esse sentimento de gratidão, né? Então, acho que agora podemos só passar a bibliografia para as pessoas terem, que aí a gente... Isso. A bibliografia inclui esse livro do Conhecimentos Mundos Superiores, ele é todo sobre caminho interior e meditação. Mas ele é um livro de 1904, né, que o Steiner está no início dessa construção da ciência espiritual dele. Então, quando ele traz de uma forma muito diferente do que ele vai trazer 15 anos mais tarde. Aqui ele traz condições, ele é muito enfático em trazer as condições, o preparo, ele dá detalhes e tem uma coisa muito buscando tornar isso realmente uma ciência. Quando ele faz esse livro, ele tem a intenção de desmistificar esse tema. Ele faz isso para desmistificar esse tema do caminho interior, né, da busca de conhecimentos superiores e da meditação. Mas ele também fala que desmistificar, né, mas não tornar leviano esse conteúdo. Esse conteúdo ele tem que ser absorvido pelo homem moderno com uma consciência muito clara, muito objetiva, né? E essa é a intenção quando ele traz. O outro livro, A Ciência Oculta, esse tema do caminho interior, ele é um capítulo, né? A Ciência Oculta ela é enorme, mas é um capítulo dentro da ciência oculta que vale a pena. O conhecimento iniciático também é muito interessante ver como é que ele vai abordar o caminho interior em 1923 e não mais em 1904. Aí, eu acho que o próximo livro, que é O Homem no Limiar, O Homem no Limiar, ele deve ser um livro de cabeceira para nós, né, terapeutas, psicoterapeutas de uma forma geral. Porque ele é muito completo, ele é uma linguagem muito contemporânea, né? Ele é um livro de 1983, mas o tema Caminho Interior, ele não é no livro todo. Também ele é um capítulo, mas um capítulo onde ele faz links com as nossas vivências, com o mundo, como está acontecendo agora, como aconteceu agora, em 1960, 70, né? 50. Aí temos esse livro, que é A Meditação como Indagação Contemplativa, que é um livro maravilhoso. Ele é um livro poético, ele é um livro profundo. Ele é um livro de um físico, que é o Arthur Zayon, que esteve no Brasil, é um livro de 2009, ele esteve no Brasil em 2010, depois esteve novamente outra vez, e ele já tinha o livro, me lembro dele ter assinado esse livro, de autografado esse livro. Ele é todo ele um livro de consulta para nós. Ele é muito inspirador, né? Ele é um livro que inclui todas as práticas que vieram
sabe? Ele dá lugar, dá momento, ele faz essa ponte entre aquilo que o Steiner trouxe lá em 1904, como caminho interior, e ele faz toda essa ponte de todas essas ondas que houveram, 1960, 70, 80, no mundo, né, relativas a esse tema, a outras tradições. Então, é muito interessante, muito rico. E esse último livro, que é a Meditação, que é uma introdução à prática meditativa antroposófica, ele é mais didático. Então, ele é um livro pequeno, para quem quer ter uma coisa bem... ele põe títulos muito claros e formas, né, e temas. Então, ele é muito, assim, objetivo nesse tema, né? Ele dá esses caminhos. Então, acho que da bibliografia é isso. Podemos sair daqui, porque agora eu quero ver vocês. Isso. Então, vamos lá. Então, eu quero falar um pouquinho com vocês, talvez uns 15 minutos, porque eu vou gostar de ouvir de vocês o que é que vocês têm também mais tarde em grupos, como indagação, como pergunta, né? Ou que vocês queiram que eu aprofunde alguma coisa dessa fala de 15, 20 minutos que eu vou fazer. Então, vamos lá. Então, como a própria palavra já diz, caminho interior, né, já está na palavra, que é uma jornada individual de autoconhecimento e de autodesenvolvimento, e ela segue em duas direções, né? Ela consiste em, na vida, no cotidiano da vida, né? Na vida que nós temos, né? Nós exercitarmos em nós fomentarmos em nós qualidades mais nobres na alma, né? Como tolerância, compaixão, a empatia, né? Então, se trata de buscarmos na nossa própria vida, né, situações onde nós possamos desenvolver, né, essas características, essas qualidades, por um lado, e se trata, por outro, né, de nós contermos, né, de darmos uma forma de contenção àquelas características mais primitivas da nossa natureza, né, como a cólera, como a vaidade, como a inveja, né? Então, nesse caminho, existem características que são qualidades da alma que nós vamos cultivar, passar a cultivar, né? E qualidades que nós vamos combater, né? Então, assim, grosso modo, é isto, né? Então, ao longo de toda a bibliografia do Steiner, nós vamos encontrar exercícios para isso. Ele está espalhado em toda a obra dele, né? Em toda a obra dele. E aí, a parte disto, né, de estarmos na nossa vida, né, fomentando essas qualidades e controlando essa natureza mais primitiva, desse caminho, quer dizer, tem a forma ideal e tem a forma possível, né? Então, como o Steiner colocou isso em 1914? Né? Ele colocou isso como um caminho que, idealmente, seria um caminho que abraçaríamos quem se identificar com ele, né? No seu próprio cotidiano mesmo, né? No seu próprio cotidiano. Então, é um caminho onde a gente cultiva, no cotidiano, momentos de paz interior, momentos de revisão, né, das nossas ações, dos nossos pensamentos, né, e de observação do mundo. Então, observação da gente, observação do mundo. Então, idealmente, né, esse caminho, ele é um caminho de vida, né? Então, assim, olha, inicialmente, a gente pode falar, existem o caminho inicial, né? Ele é para a vida inteira, ele só inicia, né? Mas é para a vida inteira para alguém que se sente identificado com ele, né? Que faz essa escolha de livre vontade. E livre vontade, livre-arbítrio é condição sine qua non para fazer este caminho. Ninguém, a não ser cada um de nós, né, toma essa direção, se assim desejar, se sentir que isso tem a ver, né, consigo mesmo. Então,
Então, tem essas etapas. Então, como ele é concebido pela antroposofia, tem algumas etapas. Então, a primeira etapa é esse preparo, né? E tem um monte de exercícios, um monte de indicações, que são esse preparo que acontece necessariamente na vida, né? Na minha vida de trabalho, na minha vida das relações, na minha vizinhança, né? Nos coletivos que eu estou, na minha família. Então, é onde eu vou exercitar essas atitudes, vamos dizer assim. Mais que atitudes, são disposições, né? Então, isso é uma coisa. A segunda coisa é estar presente em solitude para essa observação de si mesmo e observação da vida. E terceira coisa, o preparo, né? A forma como se entra e como se sai de estados mais profundos de consciência, né? Então, assim, o que é importante também saber? É importante saber que a meditação, qualquer que seja ela, por si só, o que ela faz? Todo mundo aqui já deve ter experimentado algum tipo de meditação. A meditação, ela tem a característica de ela amplificar o que existe na nossa alma. Tanto aquilo que a gente sabe e conhece, quanto aquilo que está abaixo da linha da consciência. Então, o processo meditativo, ele amplifica. Não só amplifica, como a meditação, o ato meditativo por si só, ele não garante que a gente tenha ações e atitudes éticas, que a gente tenha um julgamento moral. Então, por isso, né, Steiner traz que, na verdade, o mais importante desse caminho, hoje, para mim, hoje, né, não era 20, 30 anos atrás, eu tinha muita curiosidade, era muito diferente a forma como eu entrei nesse caminho do que eu consigo hoje. Hoje, a parte mais importante do caminho é essa lapidação do caráter, é essa lapidação, esse tornar esse humano mais humano, esse preparo, de fato, na vida, né, de refinar, de nós refinarmos a nossa humanidade. Né? E aí tem um vasto manancial para isso. Né? Então, acho importante dizer isso da meditação, ainda que no mundo que a gente está atual, e já é mensurável, né? As neurociências estão aí, e através delas a gente já tem, é visível, né? Tem a mensuração do cérebro, o que acontece com as pessoas quando elas meditam, os grandes meditadores. Então, já existe, né? Pelo menos desse lado, de um lado, né? Quais são os benefícios da meditação? Então, tem bem-estar, tem aumento da produtividade, da concentração, tem aumento de diminuição do estresse. Então, tudo isso está mensurado, né? O ato meditativo, né? O meditar em si. Eu acho que talvez falte a mensuração, eu acho que isso é talvez tarefa nossa de ficar atento, né? E talvez a gente já saiba disso por caminhos e descaminhos, né? Medir o que acontece quando a gente não se trabalha ou não trabalha esses aspectos que estão abaixo da linha da nossa consciência, né? Se a gente não realmente empreende autoconhecimento, né, verdadeiro, se a gente de fato está interessado em encontrar aquilo que é o mais difícil para nós, né, e nos trabalharmos com isso na vida. Então, é claro, tem uma coisa que é esses benefícios, mas falando em preparo, que é muito específico, e propósito, então o propósito desse caminho, né, ele não tem a ver com bem-estar. Até que pode, ele vai trazer bem-estar, mas esse não é o propósito desse caminho da antroposofia, né? Ele vai muito além disso, né? Vai além de qualquer ideologia, vai além de ficar vivendo realidades transcendentais, ele vai além de um benefício pessoal, principalmente, né? Então, esse caminho meditativo, ele é uma ação livre e individual em busca de estados superiores de consciência para crescermos em humanidade e que esses frutos, né, desse caminho, desse ato meditativo, sejam compartilhados com o mundo, no mundo, com outras pessoas,
né? Que não fique, e isso é uma tendência quando a gente entra muito em contato, tanto com tanta informação, né, sobre o que é espiritual ou não, ou com a meditação propriamente dita, a gente, né, é levado muito para a gente enriquecer nisso, né, e manter isso, né, que vai se tornando muito perigoso e danoso, na verdade. Então, é disso que trata aquela frase do Steiner, né? Você dá um passo no conhecimento e 3 passos, né, na moralidade. Na moralidade, o que ele quer dizer é dê 3 passos no trabalho sobre si, né, como caráter, né? Então, não adianta acelerar, né, querer saber muito ou fazer muito meditação, porque se você não tiver na vida, no tempo, se trabalhando, isso vai ser prejudicial, na verdade. Isso, além de não ajudar, vai ser muito prejudicial. E eu acho que todo mundo sabe do que eu estou falando, eu acho que aqui, porque a gente vê muita bizarrice, né, de excessos que acontecem com pessoas que se envolvem, né, com estados meditativos em excesso. Então, uma coisa que eu acho importante também dizer, como é que é a indicação, né, diária? Se é diária, né, que é o ideal, mas todos aqui sabemos que o ideal não é o real, mas o Steiner, ele traz claro, isso não pode passar de 15 minutos. O ato meditativo, ele não pode passar de 15 minutos. O caminho todo de preparo sobre a nossa alma é durante a vida, o dia, semanas e anos. Mas o ato não pode passar de 15 minutos. Porque eu já vou mostrar para vocês esse diagrama, né? Tornar mais claro. Não adianta você fomentar esse homem superior em si se você não tem condições de sustentar isso, porque são forças, né? Nós precisamos de forças anímicas para sustentar o que quer que seja que advenha, né, do ato meditativo. Então, deixa eu só me olhar no tempo aqui. Ixi, eu extrapolei, né? Extrapolei? Não, talvez só... É porque eu queria muito que vocês pudessem se encontrar em grupos, né? Então, talvez mais um pouquinho, ó. Só um pouquinho, tá tudo bem. Vamos continuar. Bem, tá. Né? Bom, assim, eu já falei do propósito, já falei do preparo. Os temas para meditações são temas variados, né? Quando eu falo para o ato meditativo, são variados, né? A gente pode levar passagens de livros que são importantes, significativos, né? Mas a gente escolhe. A gente não vai para a meditação, assim, a gente escolhe, né? Aquilo que o conteúdo com o qual a gente vai entrar nesse templo da meditação. Então, a gente pode escolher frases, a gente pode escolher imagens que são sagradas para nós, ou experiências, a gente pode entrar com uma pergunta, a gente pode entrar com questões de trabalho que a gente tem com algum paciente especial, que a gente quer ser elucidado. Então, são muitos os temas que a gente pode entrar. Acho importante voltar nesse tema das experiências, né? Talvez, sabe o que é bom agora? Eu vou falar com o diagrama lá, aquele diagrama da meditativo, o maior, né? Só para as pessoas terem tempo aqui. Porque aí eu falo, fica na tela para elas, fica esse maior. Esse. Esse desenho é tirado do livro do Arthur Zayon, esse que veio no Brasil, esse que é um físico, que o livro dele é profundo e poético. E quando eu vi esse esquema, eu falei, nossa, como ele facilita, né? Porque ele não tem tanta informação e ele é muito objetivo, né? Então, o que é isto aqui, né? Então, vamos imaginar que esse caminho que ele fez, essas portinhas, né? Portal da humildade, do bem-estar aí, o próprio ato meditativo aqui no meio. Então, como você entra e como você sai, né, do ato meditativo, e isso tudo que não leva mais de 15 minutos. Então, aqui, né, antes de chegar aqui, né, então, no nosso dia, então, se nós temos 15 minutos, a gente pode escolher se a gente vai fazer isso, se nós vamos chegar
direto nisso ou se nós vamos fazer qualquer outra coisa. Essa qualquer outra coisa que tem a ver com ou a retrospectiva, ou os exercícios colaterais, ou qualquer outra coisa que eu sinta que me faz bem, que me equilibra, isso vem antes de entrar aqui, né? Antes de entrar aqui. Aqui, quando eu entro aqui, eu já entro com uma imagem que, para eu construir esse estado de humildade, né? O Zion, ele traz passagens do Steiner, onde o Steiner, na obra dele, fala, olha, é melhor para o homem moderno entrar num lugar, o sagrado para ele, é melhor ele entrar pela natureza, né? Porque a natureza vai criar esse estado de respeito e de reverência para o homem moderno, mais do que pelo caminho religioso, das religiões, das orações, que talvez vai até atrapalhar essa entrada e a criação de entrega numa imagem da natureza que te cause isso, né? Então, aqui a gente elege uma imagem talvez do seu cotidiano, de algo, né, que você viu no dia, um pedaço de céu, uma flor em botão, mas que arrebatou você a ponto de você olhar, trazer na sua mente, né? Então, o que é que faz aqui? A gente escolhe por vontade própria uma imagem com a nossa vontade, a gente coloca essa imagem no nosso pensar e nós entramos com isso para criar esse estado no nosso sentir de humildade e referência. Uma vez que a gente está nesse estado, né, nesse primeiro momento desses 15 minutos, em bem-estar, aí a gente vai entrar na meditação propriamente dita, que é essa Lemniscata. Para entrar aqui, eu também vou ter preparado, já pensado com antecedência, que é bom, que o objetivo é bem, né, uma frase, aquilo que são os temas, uma frase, uma dúvida, alguma coisa que eu preciso ser elucidada. Então, de preferência, bem objetivamente, né, para que eu possa focar a minha atenção inteiramente aí. Focar inteiramente é entrar de corpo e alma nesse conteúdo, né? Seja palavra, seja frase, seja imagem, seja uma pergunta. Então, eu entro totalmente aí, e o próximo passo é eu liberar, é eu soltar totalmente esse conteúdo, né? Isso é o passo mais difícil, porque nós estarmos num estado de foco, atenção focal e atenção aberta é como que a gente não está pronto para, não sustenta há muito tempo o vazio. Um vazio que é um estado absoluto de presença, mas é uma presença que elimina qualquer pensamento, qualquer sentimento, qualquer desejo. Estar simplesmente presente e nada expectar, nada esperar, nada desejar. Então, isso é muito difícil. Então, nosso pensamento, ele fica, alguns segundos ele consegue estar nisso, na medida que a gente vai praticando, esse tempo aumenta, e a gente consegue sustentar esse vazio mais tempo. E assim, a indicação é como a nossa mente, ela vai para o barulho da rua, né? Ela vai para amanhã, para depois, o que eu vou fazer. Então, em vez de, o que você pode fazer para controlar isso? Você volta para aquela frase, aquilo lá que você escolheu como atenção focalizada. E nisso, né, a gente fica um tempo entre aquilo que a gente escolheu para focar e abre o vazio e sustenta. E sustenta. E sustenta. Aqui é onde costuma acontecer algumas experiências, né, que, na verdade, elas são experiências que não são da lógica material, né? Elas são de uma lógica do ser, elas são de outra instância. Então, a gente talvez não, se isso acontece, a gente não tem muitos nomes para isso, né? E o perigo, eu acho, muitas vezes, né, de processos meditativos, é se deixar levar pelo que acontece aqui, né? Sem ter sensação de movimento, experiências de visão, o que quer que seja. Então, o objetivo, lembrar que o objetivo desse caminho não é ficar aqui, não é se deixar levar pelo que está acontecendo aqui, né? É abrir espaço para o que o Zion chama de self silencioso, né? O que os orientais chamam de a testemunha, o que na antroposofia nós conhecemos como eu superior, que é nossa identidade mais perene. Ela precisa de silêncio e de espaço e de calarmos os sentidos.
E aí nós saímos, né? Nós saímos como? Esse estado, Steiner chama esse estado, isso aqui é a própria iniciação, porque nós estamos aqui construindo, além do sono e além da vigília, esse estado, né, que é um estado de supraconsciência, que é dar espaço para o desenvolvimento da presença deste eu em nós. Né? Então, eu não quero derivar muito, mas lembrando que, como ele chama, isso é a própria iniciação. Quem decide tomar este caminho, saber que isso aqui é uma antecipação do que naturalmente a raça humana ela vai, essa é a direção dos seres humanos, né? A direção de caminhar para cada vez mais ser uma individualidade, né? Para além de ser só um ego, mas uma individualidade. Então, voltando, eu tenho que voltar para cá, porque senão eu não conseguir trabalhar. Então, aqui, a gente sai disso, então, pelo corpo, né? A gente tem que, de novo, sentir onde a gente está sentado, sentir, às vezes, eu toco meus braços, eu toco meu rosto, eu preciso integrar essa experiência de silêncio e do que aconteceu até aqui, dentro de mim, e aí, por último, a última porta para eu sair bem daqui, eu tenho que construir um sentimento de gratidão. Gratidão pela vida, gratidão pela pessoa que eu sou, gratidão por este mundo maravilhoso que vivemos. Né? Então, vamos lá. Acho que podemos agora... Quem é o povo do grupo? Tá. Estamos aqui. Eu não quero falar muito, já falei demais. Eu Posso queria... montar? Podemos Oi? montar os grupos? Podemos montar... Antes de montar o grupo, eu ia mostrar para vocês, que eu acho que eu não vou mostrar mais, algumas imagens que eu coleciono, porque quando no meu dia a dia não tem nada que me inspire, né, para eu entrar no estado meditativo, eu trago para dentro de mim imagens de pôr do sol, de nascer do sol, coisas da minha vida que eu vivi, né, num fim de semana maravilhoso, ou nas férias, eu invoco isso de novo para entrar. Então, a gente não passa essas, porque não precisa, mas o que eu quero, antes de fazer grupo, é as imagens de caminho interior, é aquele PowerPoint azul. Eu quero colocar essas pessoas na imagem, para elas poderem ir para grupo, e aí conversarem entre si, se tem perguntas, se não tem, se elas querem trazer alguma coisa que a gente possa compor aqui. Eu vou, enquanto a Patrícia coloca aqui, Eliane, eu vou dar só essa instrução, então, em relação às perguntas, que é assim, gente, a ideia nesse grupo é trocar entre vocês, e se vocês tiverem perguntas, que vocês escolham aí uma pessoa desse pequeno grupo, que vão ser de 3 ou 4 pessoas, para no retorno à plenária, escrever aqui no chat, para eu ler para a Eliane, para ela poder responder para a gente. Como nós estamos com 33, agora a gente está com 30, né, poucas pessoas, talvez ela não consiga responder todas. Então, se vocês perceberem que no grupo tem 3 perguntas parecidas, formar uma para que a gente possa responder o máximo possível, assim. Tudo bem? Então, quando passar aqui, os grupos se formam automaticamente, tá, gente? É só vocês... sim. Qual é o tempo que essas pessoas vão ter para o grupo? 5 minutos? Acho que 5 minutos, são grupos de 3 e 4, acho que 5 minutos é suficiente. O que você acha, Eliane? É suficiente, porque no final, se der, eu queria fazer essa experiência da meditação, se der, né? Vamos lá. Legal. Vou escrever aqui no chat também essas orientações que eu dei. Tá, então você pode passar... então, pessoas... Tá, deixa eu ler isso aqui, que é o único que tem uma frase. Eu não sou eu. Eu sou esse que caminha a meu lado sem ser visto, que às vezes eu visito e que às vezes eu esqueço. O que cala sereno quando eu falo, o que perdoa docemente quando eu odeio, o que passeia por onde estou ausente, o que em pé se manterá quando eu morrer. Agora são só imagens, são 9 imagens, acho, 8 imagens. Pode ir passando? Sim, pode passar. São imagens. Elas vão para isso. Os grupos.
Podemos, então, montar os grupos agora? Vamos lá. Está aparecendo uma imagem aqui. The host is inviting you to join breakout room. Eu Ok. aperto isso aqui? Você não entra. Você quer entrar em um grupo ou não? Você fica Não, fora. não. Então, você não entra. As pessoas, então, cliquem para Elas entrar têm nos grupos. Colocar join. 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 Pessoas têm que clicar no join. Isso. Tá, deixa eu desaparecer com isso aqui da minha frente. Isso. Então, agora temos 5 minutos, é isso? Vocês marcam o tempo? Agora a gente marca o tempo. Tá. Então, e daqui a pouco a gente traz as pessoas de volta do grupo, né? Tá, e aí alguém anota e eu vou saber mais ou menos o que elas... Ai, eu achei que eu ia ter mais tempo. Mas, enfim, é legal essa experiência das pessoas conversarem sobre isso. Então, eu posso pegar água? Pode? Posso. Claro, Tá. as pessoas vão... Então, eu vou buscar água, tá? Ok. A gente acaba impreterivelmente às 7, é isso? O combinado é ir até às 7. Puxa vida, eu acho que a experiência da meditação, que eu achei que ia ser legal. O que você acha? Me fala. Tem agora as pessoas lá se conversando um pouco, né? Eu não sei. Olha, você falou que a meditação são 15 minutos no máximo, né? Nós estamos... Não, mas a ilustração disso não leva 5, é só um... Então, olha, nós temos, agora são quase... Depende de quanto tempo as pessoas vão levar para dar um retorno, né, do que estão falando nos grupos. Mas acho que talvez ainda dê para fazer 2, 3 minutinhos de meditação, assim, uma coisa bem... Só para ilustrar, na verdade, era mais uma ilustração. Porque como pode ser uma coisa bem breve, mas talvez dê tempo ainda. Só para fechar, talvez. Não sei. Acho que dá, sim. Vamos ver, né? Deixa eu ver aqui, tem a Fátima e a Fernanda ficaram aqui na sala, e deixa eu ver se eu consigo falar com elas. O próprio mecanismo não coloca as pessoas no grupo? Coloca, eu as coloquei, mas elas não foram. Aí por isso eu falei, bom, deixa eu ver se eu mando uma mensagem para elas aqui. Você falou, talvez elas tenham que clicar no join.
Estou perguntando aqui se ela quer entrar. E aí... Porque também acontece, às vezes as pessoas deixam assim aberto e vão para outro lugar, vão fazer outra coisa. Sim. Aí elas não entram no grupo, certo? Então, por isso que eu estou perguntando aqui para elas, porque... Né? Não sei se eu... Bom, eu vou convidá-las aqui para um grupo, tentar ver se elas vão. Acho que nem vale a pena mais, porque elas não vão ter tempo, tadinhas. Também, Né? é verdade. Eu tentei colocá-las, mas não foi. Mas tudo bem, acho que agora vamos ver. As pessoas já estão querendo voltar, já estão voltando, já está na hora, né? Então eu vou fechar os grupos, tá? Fecha, e aí elas vão passar pelo chat essas perguntas, né? Isso, já deu tempo, né? Já deu? Ah, já passou de 5 minutos. Pronto. Agora elas vão voltar em 57 segundos, 56 segundos. Daqui a pouquinho estarão todas de volta. Então, agora é a Paty Figueiredo que vai administrar essas perguntas, é isso? É a Michele. É a Michele. Né? Gente, saí do meu grupo sem querer. Quero voltar para lá. Não, agora terminou o tempo. Não tinha terminado, eu apertei, saí. Mas agora não dá mais para voltar. Deixa, fica Tem aqui. um ok, assim. Ai, mundo. Que mal educada. Imagine. Não, agora aqui você pode conversar aqui com a gente. Isso. Que pena, eu achei que tinha mais tempo, viu? Achei que tinha mais tempo. Mas é isso, esse é um tema que se você deixar... Se não tiver alguém do lado de fora para ir... agora vai para cá, vai para lá. O que aconteceu aqui? Entrei aqui no meio de vocês. Eu estava no meu grupo. É que nós voltamos, Ana. A gente encerrou o grupo. Tava no tempo. Isso. Agora é hora de voltar. Foi todo mundo expulso dos grupos, é isso? Foi, Joguei, porque tem um jogado. timer, acaba o tempo, acaba o grupo. Acaba. Deixa eu ver aqui onde coloca a pergunta. Peraí, deixa eu me achar aqui. Onde coloca No a pergunta? chat, ali nos 3 pontinhos embaixo. Eu falei oi meninas, tem oi menino também. É verdade. Tudo bem, Macir? Quanto tempo, que bom Pois ver bem. você. É Oi, verdade. Aline! Oi! Tudo Gente, bem, Aline? Tudo ótimo, gente. Eu tô sempre sem câmera, porque eu tô sempre fazendo alguma coisa, mas foi bom. Hoje eu consegui estar aqui agora. Senão Vamos eu tô em lá, movimento. A Então, gente tem já alguma pergunta, Mi? Temos. Então Tô vamos escrevendo a fechar, minha vamos aqui. fechar o áudio, gente, por favor. Gente, eu vou ler aqui as perguntas. A Eliane está me ouvindo? Tô te ouvindo. Pode falar. Quem tiver ainda para escrever, pode colocar aqui. Então, uma pergunta que veio foi: nossa pergunta seria para pedir uma orientação sobre a prática da meditação para quem ainda não conhece o tema e para quem tem dificuldade em fazer a prática. Grupo da Isso é uma Patrícia pergunta? Regina Silva. Isso é uma pergunta? Pedir uma orientação sobre a prática da meditação para quem ainda não conhece o tema e para quem tem dificuldade em fazer a prática. Então, mas eu não entendi a pergunta. É para quem pedir orientação? Não. Não, elas estão pedindo uma orientação, é isso. O que você indica para quem não tem o hábito de meditar e não consegue meditar como prática, tá? Para iniciar. Tá, que mais? Tem uma que a gente quer compartilhar, na verdade não é uma pergunta, que é que o Moacir fez uma muito bela e significativa conexão do caminho meditativo, os passos, com o Pai Nosso.
E aí, Moacir está aqui. Seria legal, não sei se você quiser trazer um pouco da sua visão em relação a isso. Ele fez uma conexão disso que foi apresentado com o Pai Nosso? Isso. Acho que depois ele vai ter que escrever isso e passar para a gente, tá certo? É uma forma digna de compartilhar com todo mundo esse negócio, porque nós estamos a 10 para 7, né? Não vai jogar assim, você vai fazer direitinho. Que eu também quero saber qual é a conexão que você fez com o Pai Nosso, né? Porque eu não sei. Uhum. E tem aqui, Eliane, uma que eu coloquei agora, que é como meditar a pedra fundamental. Se é em partes, como é que faz? E é isso que tem aqui por enquanto. Tá. Olha. Então, não tem mais perguntas, é isso? Tá. Então, assim, olha, nós estamos a 10 minutos das 7 horas. E eu, com essas perguntas, eu acho que a gente vai sair mais ganhando com essas perguntas, fazendo o que uma delas pediu. Assim, o que eu indico para iniciar a meditação, né? Por exemplo. Né? Eu acho que a gente pode fazer uma coisa que é uma ilustração dessa prática, né? Muito rapidamente. Isso que o Steiner fala, olha, leve 15 minutos, a gente pode levar 5. Mas eu acho que já dá uma experiência do que é o ato meditativo, né? Porque o que eu indico para iniciar a meditação, eu indico o preparo, né? Eu indico que tudo isso que é anterior ao ato, né, que é todo esse trabalho de refinamento, né, do nosso caráter, da gente entrar em contato com aspectos sombrios, da gente realmente se buscar e melhorar como pessoa. Então, tem várias indicações para isso, né, nos livros do Steiner. Né? Se pega o caminho interior, tem várias, né, indicações na vida, como a gente vai fazer. Gente, como é que a gente vai praticar tolerância com pessoas que a gente tem tolerância? Não vai, né? A gente vai praticar tolerância com quem a gente não tem tolerância mesmo. Então, é isso, né? Exercitar compaixão por quem é difícil para a gente ter compaixão. Mas é uma prática, é um exercício. Então, para iniciar o ato meditativo, né, voltando, você fazer meditação, tem que ter uma coisa que assegure, e isso é todo esse preparo dentro da antroposofia, que assegure, que dê boas condições de você não entrar em contato com coisas para as quais não está pronto ainda. Né? Então, como essa conexão com o Pai Nosso, o Moacir vai mandar para a gente, certo? Eu acho melhor, não dá para responder como meditar a pedra fundamental assim, né? A pedra fundamental é um conteúdo, vocês vão ver lá, né? É um conteúdo muito específico que o Steiner trouxe há um ano antes de morrer, vamos dizer assim, né? Trouxe na fundação da Sociedade Universal, trouxe depois de 25 anos de trabalho. Então, ela é uma coisa muito profunda. Né? Então, entre essa coisa muito profunda, essa coisa inicial, eu acho que a gente pode fazer uma experiência rápida aqui, né? Do ato meditativo. Então, vamos lá, sabe o que eu acho melhor? Põe então, de novo na imagem, aquele diagrama mais compridinho da meditação. O que eu sugiro a vocês põe lá o ato, para aquela folha lá. Isso. Então, agora, vamos fazer esse exercício. Cadê? Aqui, ó. Como a gente está aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar esse instrumento aqui para dar o tempo, né, do som. Então, a gente vai... Acha um lugar confortável para vocês. Quem que se sentir à vontade pode fechar os olhos. Quem não se sentir, acha um ponto onde você possa não ter tanta distração. Acha esse ponto confortável. E para a gente entrar, né, eu vou explicar. Então, eu vou fazer assim. Nós vamos entrar, mas para entrar vocês têm que agora eleger uma imagem
que para vocês é uma imagem que vai causar dentro de vocês, vai criar, né, essa reverência para com a vida. Então, um lugar que vocês costumam ir, que seja muito bonito, né, da natureza, né, uma imagem fácil para vocês, que a gente tem que entrar aqui. Então, eu vou dar o sinal, a gente entra, vocês vão entrar com essa imagem, ficar com ela dentro do pensar. Então, vocês escolhem por livre vontade, fica com ela dentro do seu pensamento, né? Cria esse sentimento de reverência e humildade. Quando eu fizer assim, depois, todo mundo tem que ter uma frase. Escolha aliás, uma palavra. Uma palavra. Uma palavra, pronto. Né? Para tornar isso bem objetivo e prático. Então, uma palavra. Essa palavra vai ser essa que vocês vão entrar aqui, focar, atenção focalizada. Vocês vão entrar na palavra e depois soltar a palavra. Junta todo a tua alma nessa palavra, depois se solta e fica no vazio. E depois nós vamos sair, né? Vocês vão sentir o corpo de vocês, e por último, de novo, trazer um sentimento de gratidão. Mas isso tem que acontecer dentro de vocês. Isso aqui é só uma ilustração. Aliás, esse é um momento totalmente individual, né? Esse é um momento que não é compartilhado em grupo, né? Isso aqui é realmente só uma ilustração. Então, podemos ir? Então, vamos lá. Quem quiser ficar de olho fechado, né? Quem não quiser, mas com essa calma, calma a sua alma. Então, vamos entrar, né? Cada um entra com a sua imagem, né? E fique com ela. Fique um pouco com ela. Até que você sinta que cria dentro de você algo que é muito maior que você, que é maravilhoso. Algo digno de ser reverenciado. Lembrando que isso aqui é apenas uma ilustração, a gente segue, eu vou dar o sinal onde vocês agora vão juntar a alma de vocês na palavra que vocês escolheram. E com ela vocês vão exercitar, focar na palavra, soltar a palavra. Eu vou deixar vocês um pouquinho aí. Experimenta o que é o foco nessa palavra. Experimenta o que é entrar no vazio. Solta tudo. Gente, então agora vamos sair disso. Sentindo o próprio corpo. Toca o próprio corpo. Se puder manter seus olhos fechados ainda. Porque além de sentir o corpo, invoque dentro de si o sentimento de gratidão. Por tudo que você é, por tudo que você tem. Pelo mundo. E assim, saímos. Vocês podem abrir os olhos. Muito obrigada. Muito obrigada a você, Eliane, por esse momento especial, né? E agradecemos muito, né, por esse caminho que você mostrou, esse caminho
de meditação, de encontro consigo mesmo, de conexão com o eu interior de cada um de nós, né? Esse é um caminho muito necessário para nós que somos psicólogos, psicoterapeutas, né? Acho que isso me lembra muito aquela frase de uma música que diz: afinar um instrumento de dentro para fora e de fora para dentro, né? Então, é o que precisamos fazer todo o tempo, porque nós somos o nosso instrumento, né, de trabalho. E a gente precisa se trabalhar internamente, meditar, entrar em contato com o nosso eu superior, né? E que bom que você nos mostrou esse caminho aí dentro da antroposofia, o quanto ele está presente em tantos textos, em tantas coisas que o Steiner escreveu e falou a respeito, né? Então, gratidão, né, por tudo que você trouxe hoje aqui para a gente, viu? Muito obrigada. Tchau, tchau, queridos. Que bonito esse silêncio, essa harmonia que se formou aqui mesmo no grupo, mesmo à distância, mesmo aqui dentro do Zoom, né? As pessoas estão mais silenciosas, estão meditativas. Que bom! Foi muito eficiente as suas colocações. E esse pequeno momento de meditação foi muito interessante. Vamos praticar, então. Praticar. Né? É importante vivenciar, de fato, a meditação. Isso. Obrigada, mais uma vez, obrigada. Obrigada a todos pela presença. Muito obrigado, Eliane. Muito obrigado mesmo. Obrigada, Eliane. Beijo, querida. Beijos. Tchau para todos. A musiquinha ali, Patrícia. Eu escrevi a musiquinha. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Isso mesmo, Aline. Muito boa essa música, né? Dos Mutantes, eu não sei de quem é. Mas... É Walter Franco, não é? Obrigada. Verdade. Eliane, onde está a indicação do tempo do Steiner? Sobre os 15 minutos, fiquei curiosa. Você encontra isso nesse livro que está na... Cadê? Está na bibliografia, que é o livro do Zions, que é o livro do alemão. Sim, já li. E também você encontra também no livro do Zion, mas aí você tem que ler o livro todo. Lá no Zion você vê assim, tópicos. Puf, 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 puf. Sim, obrigada. Vou reler, porque eu já li. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Aline. Boa noite. Obrigada. Boa noite, Moacir. Boa noite, Roberta, Gláucia, Júlia, Ana Cristina, Fernanda. Boa noite, Fátima. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Obrigado, Obrigada. Eliane. Muito obrigado, Obrigada, Eliane. Coração, hein?